Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma resenha da base nova da Vult, que é essa daqui, ó, que é a base HD. E eu vou aproveitar essa resenha para comparar ela com as outras duas bases da Vult, que é a base Matte e a base Ultimate Finish. E aí a gente vai vendo qual que é melhor e, claro, né, se a base nova cumpre tudo que promete, que é isso que a gente quer saber nos vídeos de resenha, né? Se o produto cumpre o que ele promete, né? Então, se você quer saber essa comparação, né, e qual base que eu gostei mais das três bases da Vult, já deixa aqui o meu joinha e se inscreve no canal se você tá chegando agora, tá? Então é o seguinte, gente, vamos começar pela embalagem, né? A embalagem das três bases da Vult são muito parecidas. Essa aqui é a embalagem da base nova, ó, que é a base HD. Essa daqui é a embalagem da base Matte, tá refletindo um pouco aqui a luz, ó. Tá vendo? É o mesmo tamanho, mesma bisnaga. E aqui é a embalagem da Ultimate Finish. O que muda mesmo é o desenho aqui da frente, ó, que facilita para você ver qual base que você quer, né? Então a Matte não tem só aqui embaixo, ó, para você saber a cor. A HD tem esse riscadinho aqui e um pouquinho embaixo também. E a Ultimate Finish tem essa gotinha aqui para você saber qual é a sua cor. Então as embalagens estão praticamente as mesmas, né? A quantidade de base que vem é 26 ml em todas as bases da Vult, né? As três bases vem a mesma quantidade de produto, que é mais ou menos a quantidade que vem em outras bases. Geralmente as bases têm 30 ml, essa aqui tem 26, mas assim, ela rende muito, sabe? Dura por muito tempo. Então, assim, é uma quantidade bacana. Uma questão que eu vi de mudança na embalagem foi o aplicadorzinho aqui, ó. O aplicadorzinho da base HD, olha só, ele é mais fininho do que o das outras duas, tá? O da base Matte e a Ultimate Finish é igual o aplicador, tá? Então, só vou comparar aqui pra vocês. Ó, o da base HD, que é esse aqui, ó, ele é mais fininho do que o das outras bases, ó, tá vendo que vai até pingar aqui a base? Isso aqui foi uma coisa boa, porque eles diminuíram o tamanho do aplicador e não acontece isso aqui que tá acontecendo na Ultimate Finish, né, que é vazar tudo a sua base, ó. Ela sai muito mais fácil do que na base nova, né, já até pingou aqui na minha mão. Então, ó, aqui estão os dois biquinhos, ó, tá vendo que esse aqui é bem mais fininho que esse, ó. Então, tá bem legal, achei que foi uma coisa que ajudou bastante, né? O preço da base nova da HD é R$ 33,90, tá? Eu achei um pouquinho mais barato lá na Perfumaria Princesa, que fica na Rua São Bento. Tem muita gente que me pergunta às vezes onde eu compro as coisas. E eu compro lá na Perfumaria Princesa, fica bem no comecinho ali da Rua São Bento. E lá tava R$ 28,05, tá? Então tava R$ 5 mais barato, né? Praticamente. Então achei um preço muito bom. Passa lá e compra, porque é muito... Lá os preços já são ótimos, né? Então dessa base aqui também é ótimo. E as outras duas é um pouquinho mais barato, tá? Pelo menos aqui em São Paulo, acho que é 25, por aí, nessa faixa. Você vai achar tanto a Matte quanto a Ultimate Finish, elas são um pouquinho mais baratas do que essa nova. A textura das bases, gente, a textura das bases é praticamente a mesma. Eu vou colocar aqui na minha mão para vocês verem. Mas eu achei, assim, super parecidas, na verdade, eu acho que não muda quase nada. Se é que muda mesmo alguma coisa, né? Então, ó, essa daqui é a HD, essa daqui é a Matte e essa que tá escorrendo aqui é a Ultimate Finish, né? Dá pra gente ver que a Ultimate Finish é um pouquinho mais fluida do que as outras, ó. As outras não estão escorrendo como essa aqui. E vocês estão vendo também a cor que tá bem diferente, né? Quando eu comprei a Ultimate Finish eu tava mais morena, então ela tá um pouquinho escura pra mim. Inclusive a Matte também eu comprei de outra cor, porque tava muito escura pra mim, tô muito branca, tá? Já vou falar das cores pra vocês. Olha só como a Ultimate Finish é mais fluida do que as outras, ó. Então, já que eu comecei a falar das cores, vamos para as cores das bases. A minha cor da base HD que eu comprei foi a cor B15, tá? Eles mudam bastante esses nomes de cor e aí complica um pouco a vida da gente, né? Mas vamos lá. A base Matte, gente, eu usava bege 4, só que agora eu tô muito mais branca, faz muito tempo que eu não pego o sol. Então, e como a minha Matte tinha acabado, eu comprei a bege 3 dessa vez, tá? Eu achei que ficou bem melhor do que a bege 4, pelo menos agora
no estado que eu estou hoje, tá? E a Ultimate Finish, que é essa que tá escura pra mim, não que ela fique super escura, mas tá um tonzinho a mais, essa daqui é a cor 3, então eu acho que hoje a ideal pra mim seria a cor 2. A Ultimate Finish é sempre uma cor a menos do que a base mate, tá? Então assim, se a base mate é a 4, a Ultimate Finish é a 3, e se é a 3 é a 2 e por aí vai, tá? É mais ou menos assim que funciona. E daí, na base HD já muda tudo, não tem nada a ver as cores assim, até porque essa base aqui, HD, ela tem muito mais cores do que as outras bases. Para vocês terem uma ideia, a base mate ela tem 8 tonalidades, então assim, é razoável, é um tanto de tonalidades legal, mas são 8. A Ultimate Finish, para ajudar, trouxe 7 tonalidades, então tem uma a menos do que na mate, né? Já complica um pouco a vida, mas vamos lá. E, gente, a base HD, o que eu achei muito legal é que a Vult trouxe 16 tonalidades de base. Então, assim, 16 tons de base, gente, dá pra muito tom de pele. É muito bacana. Então, assim, é meio difícil falar pra vocês, eu uso essa, então é essa cor, porque realmente, assim, a base nova tem muito mais tonalidades. Então, vai ser até mais fácil você achar. E o ideal, como eu sempre falo pra vocês, é testar no próprio rosto, né? Testar na própria pele. Mas para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, da tonalidade, a minha cor é a B15, tá? A B eu acho que é de bege, né? Aí tem uma outra tonalidade que eu acho que é R, alguma coisa assim. E tem a tonalidade M, que eu acredito que seja a média, né? Então são os tons mais escuros, acho que são M. Aí tem M15, M20, lá, lá, lá. É mais ou menos isso, tá? Se eu achar a escala de cores, eu deixo aqui no vídeo pra vocês. Mas a Vult fez muito bem em trazer várias tonalidades, porque é uma base que vai dar certo pra praticamente todo mundo, né? Porque assim, ela dá uma adaptada também na sua pele, dá uma oxidadinha também, já vou falar nisso daqui a pouco. Então, assim, vai abranger aí muita gente, tá? Mas a minha cor é a B15, então, de qualquer forma, eu vou deixar todos os meus tons de base aqui no box de informações para vocês terem uma ideia, tá? Considerando que eu tô um pouco mais branca do que o normal. O cheiro, gente, dessas bases. O cheiro, a base nova, ela tem um cheirinho, mas não me incomoda, não é um cheiro ruim, não. Todas elas têm um cheirinho, né? Mas quando você aplica, o cheiro sai. Então fique tranquila. Eu acho que a que mais tem cheiro assim, químico mesmo, é a mate, tá? Das três, eu acho que a que mais tem cheiro, assim. A HD já é um cheiro um pouquinho melhor. E a Ultimate quase não tem. Não dá pra sentir cheiro. Então a mate que tem o cheiro mais ruinzinho aí de todas elas. E a HD também tem um cheirinho, mas das três, gente, não é um cheiro que incomoda. Você aplica, depois o cheiro sai e tá tudo certo. O acabamento dessas bases. O acabamento das três bases, a Vult promete que é mate, tá? Por mais que as outras não se chamem base mate, aqui na própria embalagem já fala que o acabamento das outras duas é mate. Então, assim, é um acabamento mais sequinho, né? Não que eu concorde muito que sejam as três acabamento mate, mas é um acabamento mais sequinho, sim, das três, tá? Agora vamos para a aplicação, gente. Então, primeiro eu apliquei só a base nova HD. Aqui fala assim, ó, a base promete o seguinte, gente. Acabamento de alta definição com efeito mate, disfarça linhas de expressão e uniformiza a pele para uma aparência perfeita e natural. Essa é a promessa da base HD, tá? Então, é o seguinte, passei ela na metade do meu rosto, como eu sempre faço, gente. Faço os pinguinhos no meu rosto, depois eu venho com o pincel kabuki e vou dando umas batidinhas arrastadas assim e preencho, né? Preenchi toda a metade do meu rosto. E comparando aí com vocês mais de perto, né, olhando mais de perto a base, eu percebo assim, que ela não é alta cobertura, tá? Ela promete uma alta cobertura, mas sinceramente eu não achei que ela tem uma alta cobertura. Eu acho que ela tem uma cobertura média, uma cobertura boa, embora ela fale assim, que alta cobertura de acabamento natural, o acabamento natural eu até concordo, mas alta cobertura não tem, porque eu tenho sardinhas e deu pra ver as minhas sardas por baixo. Então, assim, se dá pra ver a sarda por baixo, não tem alta cobertura. Até porque a sarda, vamos combinar que não é assim, uma mancha super aparente, né? Então, imagina, se você tem manchas super aparentes, ela não vai cobrir como ela tá prometendo aqui, né? Que é uma alta cobertura. Ou se você tiver
super olheiras, ela também não vai cobrir, né? Então, assim, alta cobertura é um negócio complicado. Depois que veio a Tracta, gente, todas pra mim não tem mais alta cobertura, porque a da Tracta é pesada. Só que a Tracta, é claro, é alta cobertura que não é natural, nada natural, né? Reboco mesmo. Mas, como eu gosto de um reboco e fala que é alta cobertura, não achei isso, tá? Mas, enfim, mas vamos continuar. Aí, depois que eu apliquei essa base, eu comparei ela com a base mate da Vult. Então, deixei a base HD do lado esquerdo do meu rosto e apliquei a base mate do lado direito, também da mesma forma, pinguinhos e pincel kabuki e tudo mais. E achei que a cobertura ficou bem parecida, vocês querem saber. E o detalhe, a base mate, ela não promete alta cobertura, né? Pra vocês terem uma ideia. A única coisa que ela promete é que é de pele mista oleosa e tem longa duração. A duração delas eu acho que é bem parecida, assim, não tem nenhuma que dure menos ou mais do que as outras, tá? Mas a base mate ela só promete isso, e eu achei que a cobertura ficou bem parecida, tá? Em ambas as bases deu pra ver as minhas sardas por baixo. Então, assim, passar aí uma outra camadinha por cima da sarda, se você tiver, que aí ela vai cobrir sim, mas eu já vou falar dessa parte. Depois, tirei a base mate, continuei com a base HD do lado esquerdo, e daí do lado direito eu apliquei a Ultimate Finish, da mesma forma, pinguinhos, pincel kabuki, tá? Que é o jeito que eu mais gosto de aplicar base, eu acho que é o jeito que a base fica com a cobertura maior, né? Porque eu gosto de cobertura, então o jeito que fica maior a cobertura é desse jeito, tá? Kabuki e pinguinhos, e dá aquelas batidinhas que ela vai ficar bem bonita. E daí, quando eu apliquei as duas, eu achei que a Ultimate Finish ficou mais legal, assim. A cobertura da Ultimate Finish, com uma camada só, achei melhor do que a cobertura da HD, né? As duas prometem alta cobertura, mas a cobertura da Ultimate Finish eu gostei mais. E a Ultimate Finish, ela promete, como eu falei, alta cobertura. Também diz que disfarça imperfeições da pele, proporcionando um acabamento uniforme e natural, com efeito mate e longa duração. Ou seja, Ultimate Finish é tudo de bom, né? Junta todas as bases aí. Ela só não é HD. É claro que ela tá mais escura pra mim, vocês estão vendo aí no vídeo, mas eu achei a cobertura dela melhor do que a da base HD. Com relação a disfarce de imperfeições e linha de expressão, tanto a Ultimate Finish como a base HD prometem isso. Nas minhas linhas, eu confesso para vocês que eu não tenho muita linha de expressão, né? Mas nas que eu tenho, que é aqui, ó, abaixo dos olhos, eu achei que ela não disfarça tanto assim. Eu acho que ela não evidencia, mas daí a disfarçar, eu não observei isso também. Outra coisa que eu não observei é em relação aos poros, porque essa base HD aqui, ela promete um efeito blur, assim, sabe? E eu não observei isso também. Eu olhei meus poros, achei assim que eles continuaram lá, né? Testei a base sem primer, é claro. Se você puser o primer, ela vai ficar mais bonita, né? Vai preencher os poros e tudo mais. Mas assim, ela sozinha com esse efeito blur, não achei. Pelo menos com uma camada, né? Já do lado da Ultimate Finish, eu achei que ela deu uma disfarçadinha. Também não é lá grandes coisas. Mas eu achei que a parte dos poros ficou melhor, tá? Do lado que eu passei a Ultimate Finish. Mas assim, é pouquíssima diferença, tá? Pouquíssima diferença mesmo. Mas, né? Estamos vendo aí as promessas da base. O acabamento delas é bem sequinho, como eu falei, né? Todas prometem acabamento mate. Não sei... Sim, todas têm um acabamento mate. São bem sequinhas, assim. Nenhuma fica super brilhosa, não, né? A questão de segurar a oleosidade, aí é a base mate mesmo, é a única que promete isso, tá? As outras não prometem segurar a oleosidade. Então, pessoal da pele oleosa, né, não vamos ter esperança aí, porque o acabamento é mate, ela vai segurar, que não é a proposta das bases, tá? A proposta da mate, sim, fala lá, para a pele mista oleosa. As outras não fala isso. Então, pessoal da pele oleosa, tomar um cuidadinho, tá? Com relação à transferência, gente, eu testei a transferência das três. Nenhuma das três transferiu, tá? Depois de secas, assim, no papel. É claro que depois que você passa toda a maquiagem, depois de um tempo aí, no calor e tudo mais, ela transfere. Gente, não tem como. E não é porque é base da Vult, não. Todas as bases, pelo menos pra mim, acontecem isso, tá? Pode ser a base da MAC, pode ser a Ruby Rose, pode ser a Dior, qualquer uma. Depois do calor, elas começam a transferir um pouco.
mas a durabilidade delas é muito boa, tá? Eu fiquei com a HD, nesses dias que eu tava testando, eu fiquei com a HD, assim, passei 8 da manhã e fiquei até 5 da tarde, assim, com ela, sabe? Bastante tempo mesmo. E ela saiu aqui, ó, nessa região do nariz, aqui da ponta do nariz até aqui no queixo. Porque é a parte que a gente mais passa a mão, a gente come, limpa, enfim, né, gente? É a parte do rosto que a gente mais passa a mão. Então é por isso que a base sai, né? Não é porque a gente sua, também porque sua, mas não, a questão é que, pelo menos pra mim, é onde, né, sem querer a gente acaba passando mais a mão. Então é uma base que sai sim, depois de umas horas aí. As outras também acontece a mesma coisa, tá? Depois de um certo período de tempo aí, sai também no meu nariz. Mas como eu falei, todas as bases que eu tenho acontece isso. Então não é uma característica só da base da Vult. Mas eu acho a duração dela, pelo menos na minha pele, que é normal, bem boa, a duração das 3, tá? Bom, depois que eu fiz tudo isso, eu quis aplicar a base HD com a esponja. Então eu apliquei do outro lado do meu rosto com essa esponjinha aqui que é da Belize. Fiz os pontinhos e aí eu vim com a esponjinha dando batidinhas. E aí vocês vendo o resultado mais de perto. A esponja, eu não gosto de aplicar a base com a esponja, eu gosto de só dar o acabamento com a esponja, eu acho que fica melhor. Quando você aplica a base com a esponja acaba sugando um pouco o produto também. Então a cobertura já não fica também aquelas coisas que eu gosto, né? Ou reboco. Para quem busca uma cobertura natural, ela é ótima, né? Aplicar com a esponjinha é muito bom. Mas no meu caso, eu não gosto porque a minha sarda ela fica lá, né? Continua e eu acho que a aplicação, assim, que a cobertura fica um pouco prejudicada, né? Então, assim, mas para vocês verem como que ela fica, que dá para aplicar com a esponja, eu achei a aplicação dessa base bem fácil, tá? Não é aquela base que você vai passando, ela já vai secando, é uma base fácil de aplicar. Então, nessa parte eu não tenho mesmo o que reclamar das 3 bases, tá? Não só da HD, mas como das outras também. Agora, o que eu fiz, né? Pra ficar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, desse jeito aqui que vocês estão vendo no meu rosto, eu apliquei mais uma camada da base HD. As 3 bases são bases que comportam aí mais uma camada. Então, eu apliquei mais uma camada da base HD e daí ela ficou assim, ó, maravilhosa. Maravilhosa mesmo, amei. Com a segunda camada ficou do jeito que eu gosto e do jeito que eu acho que deveria ficar com uma camada só, né? Que aí sim, a cobertura ficou alta, cobriu as minhas sardas, achei que disfarçou sim um pouco dos meus poros, né, que eles são bem abertos aqui nessa região. Então você olhando, eu achei que ela fez isso. Então assim, ficou top a base, top mesmo. Outra coisa que ela promete, gente, essa aqui HD, é não dar espinha, tá? Ela não entra dentro dos poros e depois acaba nascendo espinhas, né? Tem gente que reclama das outras bases que dá um pouco de espinha. Então essa aqui promete não dar espinha. Então também é uma coisa muito boa, né? Então assim, gente, 2 camadinhas da base HD fica maravilhoso. Amei super, assim. Ficou do jeito que eu gosto. Agora, das 3 bases, qual eu gosto mais? Tô entre a HD e a Ultimate Finish. Não sei ainda qual eu gosto mais. E a base mate, né? Como a minha pele é normal, ela já não é assim, aquelas grandes coisas pra mim, sabe? Mas também é uma base que eu gosto, já usei muito e vou continuar usando tranquilamente, tá? Pra mim é uma base que dá super certo. Então é isso, gente. Acho que eu não esqueci de nada, né, dessa base. Acho que ela cumpre algumas coisas que ela promete, né? Alta cobertura. Se você passar 2 camadas, ela vai ficar alta. Gostei bastante, assim, com 2 camadas. A questão é, você passar 2 camadas numa base, toda vez que você vai usar, complicado, né? Um pouco complicado. Você vai gastar o dobro de base aí, ela vai acabar na metade do tempo que ela deveria acabar. Deveria ser em uma camada só. Mas ela fica, então, quer alta cobertura? Passa 2 camadas que vai ficar ótimo. Disfarce óptico, com 2 camadas achei até que disfarça, com uma camada não achei que disfarça. Acabamento mate, sim. Acabamento natural também, achei que fica bem natural, não fica aquele rebocão igual da Tracta, não. Fica um acabamento bem bonito. Acho que o pessoal da pele madura vai gostar desse tipo de base, né? Porque diz que é ótimo também para tirar foto. Essa questão HD é muito boa para foto, para vídeo e tudo mais, né? Então fica bem bonito. Então, peles maduras, Ultimate Finish e HD, super indico. Peles oleosas, a mate, tá? Essas daqui provavelmente
não vão segurar a oleosidade de vocês. Então continuem com a mate, passem 2 camadinhas da mate ou mistura tudo, que aí vai ficar legal, tá? Eu adoro fazer mistura de base, já falei pra vocês. Então mistura um pouco da mate com um pouco da HD, você vai ter um pouquinho da promessa de cada uma, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das comparações. Se você já testou essa base nova, deixa aqui nos comentários o que você achou. Quero saber também qual dessas 3 vocês mais gostam, né? E a gente vai conversando aqui nos comentários, trocando as ideias, tá bom? Outras informações, como eu falei, todas aqui no box de informações, então confere aqui antes de me perguntar, né? Tem muita gente que me pergunta e não confere no box de informações, então vai estar tudo aqui abaixo. E um super beijo, gente, e até o próximo vídeo.